Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem teve uma notícia interessante, positiva, né? Que o Senado aprovou o marco legal do saneamento básico, né? E lembrando que saneamento básico está relacionado ali ao abastecimento de água potável, ao manejo ali da água pluvial, ou seja, aquelas águas que vêm da chuva, né? Ao contrário da água fluvial que vem dos rios, né? Inclusive a palavra fluminense, né, relacionada ao Rio de Janeiro, é porque flume é rio em latim, né? E também se relaciona com a coleta e tratamento de esgoto, né, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, né, e controle de pragas também, visando ali a saúde das comunidades, né? Então, ontem, numa sessão remota lá, o Senado aprovou esse marco legal. Um projeto que teve iniciativa da parte do governo, né? Foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara Federal e aprovado agora no Senado, vai seguir para sanção presidencial, tá? Então, pessoal, é uma coisa positiva, né? E isso vai poder abrir margem para que a gente consiga avançar nessa questão tão elementar, né, para a vida humana, que é você ter um encanamento de água, né, um esgoto, tratamento de esgoto e por aí vai. E por um lado a gente fica empolgado, né, com essas notícias, por outro lado a gente não se empolga tanto porque teve tanta coisa já que a gente se empolgou, achou positivo e depois viu que não era bem assim, mas parece que é uma questão extremamente interessante e positiva, né? Agora, preocupa por outro lado a gente vê que o Brasil ainda tem milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, né? Parece que realmente a gente que mora em cidades, a gente vive numa ilha, né? Por exemplo, a pessoa mora no Rio de Janeiro ali, num bairro legal, ou mora em São Paulo, ou mora nas capitais, Curitiba, Belo Horizonte, por aí vai. Parece que que as pessoas que moram nesses lugares, que são bem servidos, né, dos serviços mais básicos, parece que isso não expressa a realidade do Brasil, porque a gente vê que uma parcela enorme da população brasileira ainda vive sem esses recursos elementares, tá? Então isso mostra que a estrada é muito longa ainda, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? E no meio disso tudo ainda tem crise de saúde, crise econômica, crise política, então a gente tem que focar, né, naquilo que precisa, né, criar as bases, as infraestruturas para que o Brasil possa realmente deixar de ser um país atrasado. A gente teve um outro dado interessante que foi divulgado, dizendo que a confiança do empresário em junho aumentou em 30 setores analisados, aumentou em 29 setores, tá? Segundo o CNI. E o CNI informou, né, que esses dados podem transmitir a ideia que a parte mais complicada dessa crise já ficou para trás, né? Então parece que esses setores estão vendo nisso tudo uma grande perspectiva de melhora, tá? Agora, no meio desses grandes obstáculos que a gente tem que superar, o Senado ali pode votar hoje a questão da lei sobre as notícias falsas, né? E a gente fica pensando, caramba, né, com tanta coisa importantíssima para ser votada, eles estão ali com uma pressa para poder votar isso, um projeto que pessoas dos mais diferentes espectros políticos têm manifestado grande preocupação, né? E quando eu olho o Brasil ainda tendo que enfrentar essas questões de saneamento básico, ainda debatendo projetos de lei aí que você vê que não tratam diretamente das questões que nós estamos precisando enfrentar com essa crise de saúde aí, os brasileiros, infelizmente, é um número gigante de pessoas aí passando sufoco. E aí eu olho o Brasil e quando eu olho assim eu penso o Brasil como uma banquisa tropical, tá? Ou seja, um lugar que tem tudo para dar certo, mas fica patinando, né? Fica congelado em plena luz do sol. Banquisa, pessoal, é um banco de gelo, um campo de gelo também chamado, né? É a água do mar congelada que começa a se formar quando a temperatura atinge menos 2 graus, né? E aí faz essa camada fina de gelo ali que se quebra facilmente. Então, o Brasil parece que é uma camada de gelo que está no sol e não derrete, né? Ou seja, tem tudo para ir para frente, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar um gás, mas fica ali patinando, patinando. E a gente tem que pensar o que está puxando o Brasil para trás e o que empurra para frente, né? Não dá mais para a gente ficar nessa patinação toda. Quando eu olho essa situação do Brasil, me lembra
a literatura, né, a ficção, ela nos ajuda a entender algumas coisas. Me lembro de uma situação muito inusitada que é apresentada lá no primeiro filme do Robocop, eu não sei se você lembra, né? Porque o filme vai tratar de uma história, né, alguns anos no futuro, lá de Detroit, nos Estados Unidos, no estado do Michigan, né? Mostra ali como uma espécie de distopia à beira do colapso, né, devido a uma ruína financeira, né, a criminalidade descontrolada. E aí, para escapar desse colapso, o presidente da Câmara da cidade assina um acordo com uma mega corporação, que é a OCP, Omni Consumer Products, dando a essa corporação o controle das polícias, né? Em troca de permitir a essa empresa que ela pudesse demolir ali parte da cidade destruída e construir uma espécie de cidade utópica, né? A Delta City, que eles chamam, né? Uma cidade independente gerida pela corporação. Então o que eles fazem nesse filme, né? Eles destroem propositalmente a cidade, deixam a cidade ficar no caos total para as coisas se desvalorizarem, ficarem mais baratas e poder recomprar isso. Então você vê que o aumento dessa criminalidade, o aumento da degradação social, do caos social, nesse filme do Robocop, é feito de propósito, né? Para que eles possam capitalizar em cima disso. E a gente fica pensando no Brasil já com os seus 500 e tantos anos ainda patinando nisso. Será que falta vontade, né? Será que falta interesse? Será que tem gente se dando bem em cima desse caos completo? Porque realmente quando a gente pensa a realidade, a gente poderia estar já há anos-luz disso, né? E o que é curioso é que nessa história, essa empresa ela monta uma solução mirabolante, né? Para resolver o problema da criminalidade, a gente vai criar um robô aqui. Eles criam um robô, só que esse robô dá uma pane no meio da apresentação, acaba matando ali um dos funcionários da empresa e tal. Então eles falam, esse robô aí não é de confiança não. Aí um cara apresenta uma outra ideia de um outro robô que é a mistura de pessoa com máquina, né? Uma espécie de ciborgue. Só que para fazer esse tipo de ciborgue, eles teriam que pegar algum policial que tenha falecido, né? Então, como não estava tendo muitos óbitos ali, eles começam a mandar os policiais para os lugares mais perigosos para ver se consegue perder alguém para poder usar nesse projeto. Então, esse nível de maldade, né, que a gente vê em filmes como esse, e esse nível de manipulação da pobreza, esse nível de manipulação do caos, da destruição, a gente olha e fica pensando, caramba, será que na nossa realidade também funciona dessa forma, né? Eu olho assim o Brasil, né? Era cidade, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? O Brasil, país do samba, né? Da praia, né? Da bossa nova, né? Um lugar assim de paz e amor, paz e tranquilidade. Se pensar até a década de 70, talvez, um lugar super tranquilo, né? Com todos os seus problemas de desigualdade social, pobreza, mas em termos de criminalidade, super tranquilo. E a gente vê essa degradação toda, né? Parece também, eu me lembro de outro filme que é o De Volta para o Futuro, né? Que tinha a Hill Valley, que era a cidade lá principal, e aí de repente eles viajam no tempo e chegam a um futuro alternativo, né? Que eles chamam de Hill Valley 1985 alternativo. Que a cidade, que era uma cidade assim normal, nesse cenário, nessa linha do tempo, está em completo caos, né? É uma cidade que não tem lei, tudo é permitido, mas tem ali o controlador, né? Um grande cara ali da criminalidade, né? Que fez agravar a situação quando o Biff Tannen ele usou o seu poder econômico e influência também para legalizar tudo de ruim ali na cidade, né? E aí ele perverteu tudo, perverteu todos os poderes, todos os sistemas, né? E montou um sistema tão negativo que ele se espalhou de uma forma destrutiva para toda a cidade, né? E aí eu fico pensando nos futuros alternativos do Brasil, né? A gente tem diante de nós hoje, né, uma linha do tempo que aponta para uma melhora muito interessante, como a gente está vendo essa possibilidade de melhora do saneamento básico, esse otimismo aí da indústria voltando. Por outro lado, temos forças ali que puxam tudo para trás, né? Que parece que não quer ver a liberdade funcionando. E lembrando aqui para vocês que os países mais prósperos, onde as pessoas têm
melhores condições de vida são aqueles onde as liberdades são mais respeitadas, né? Então, quanto mais liberdade, a gente vê um aumento da qualidade de vida das pessoas. E quanto mais cerceamento de liberdade, a gente acaba vendo ali prejuízo ao cotidiano da população. Então, a gente tem esses dois caminhos, né? Deus queira que a gente vá para o caminho positivo. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo apoio. Examine todas as coisas e retenha que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo. Você vai poder ter acesso aos conteúdos exclusivos do Direto do Bunker, onde a gente faz vários estudos ali, mostrando como você precisa fazer para ficar imune ou blindado contra todo tipo de persuasão e manipulação que a gente vê aí. Então é bem interessante, a gente estuda várias coisas do meio militar, de linguística, de história recente, né? Então história antiga também é bem legal, novas tecnologias também dentro desse processo, a galera tem gostado muito. Fica o convite, primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço a todos, uma excelente semana e que Deus nos proteja aí hoje nessa votação para que a gente não dê nenhum passo para trás, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.